Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com um olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. E eu possa dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 19 de junho, estamos no quarto dia trilhando os caminhos abertos por Jesus, narrados por São Mateus. A fúria de Herodes, capaz de matar crianças para não perder o poder. E de outro lado, a generosidade de José, que cuida do Filho de Deus. Vamos então ouvir com atenção a palavra de Deus que hoje será proclamada pelo Kleber de Betim, que a palavra possa nos animar para que enfrentemos os obstáculos da vida, as dificuldades, aqueles que tramam contra o reino, que nós jamais desistamos. Tenhamos fé e coragem. Ouçamos então a palavra de Deus. Ele se levantou e de noite pegou o menino e a mãe dele e foi para o Egito. Depois que eles partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: Levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique aí até que ele os avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Ele se levantou-se e de noite pegou o menino e a mãe dele e foi para o Egito. E aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: Do Egito clamei meu filho. Vendo que fora enganado pelos magos, Herodes ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus territórios, de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo que tinha investigado junto aos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grande lamentação. E Raquel que chora seus filhos, ela não quer consolação, porque eles não existem mais. Quando Herodes morreu, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: Levante-se, pegue o menino e a mãe dele, e vá para a terra de Israel, porque já morreram aqueles que procuravam matar o menino. Então ele se levantou, pegou o menino e a mãe dele, e entrou na terra de Israel.
Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, ficou com medo de ir para lá. Avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. Aí, chegando, foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi anunciado pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Desde os tempos do Primeiro Testamento, o Egito era um lugar de refúgio. Para aí se dirigiu a família de Jacó quando a fome se abatia sobre Canaã, antigo nome da Palestina. No tempo do nascimento de Jesus, o Egito era o país onde se refugiavam as famílias suspeitas, perseguidas pelo terrível rei Herodes. Na história de Jesus, repete-se a história do seu povo. Mateus usou esses pormenores históricos com uma finalidade muito precisa. Ele quer mostrar que o novo povo de Deus irá passar pela etapa decisiva que foi a libertação da escravidão e da morte. Jesus, semente do novo povo de Deus, teve que ir para o Egito e depois sair de lá. O mesmo vai acontecer com todos os que com ele se comprometem. Terão que experimentar a escravidão e tomar consciência dela, para depois se libertarem. Mateus deixa isso bem claro, citando o profeta Oséias: do Egito chamei o meu filho. Deus é pai, mas não quer ser pai de um rebanho de escravos. Escravos formam um grupo, mas não um povo. Deus quer um povo de filhos que realmente vivam em fraternidade, repartindo entre si os bens da vida e a liberdade que cria rumos novos para a história. Nós somos então também nós chamados a passar da escravidão para a libertação, de escravos sermos filhos, mas tantas e tantas vezes nós ainda fazemos opção de permanecer na escravidão, dominados pelo mal, dominados pela vaidade, o consumismo, pela violência. Ao saber que os magos o haviam enganado, ou em outras palavras, que os magos não se deixaram cooptar pelos poderosos, Herodes ficou furioso. Como dar um jeito no perigo que o ameaçava? Uma solução de desespero: matar todas as crianças de Belém e dos arredores. O que não é nada original, já conhecemos bem esse filme. Quem lê o livro do Êxodo sabe muito bem que o faraó do Egito, com medo de que os hebreus se multiplicassem, tornando-se um perigo para os poderosos, também lançou mão de matar os recém-nascidos masculinos. Moisés, porém, o futuro líder da libertação do seu povo, escapou. O mesmo acontece com Jesus. Ele é o novo Moisés, o líder da libertação para todos aqueles que com ele se comprometem. Interpretando essa matança, Mateus cita o profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Que mãe não chora ao ver seus recém-nascidos mortos pela fome ou pela doença, muitas vezes antes de chegar ao primeiro aniversário? Que povo não lamenta ao ver seus filhos esmagados por um sistema que produz escravidão e morte? O choro de tantos neste tempo de pandemia. Mateus está lendo o profeta Jeremias e logo a seguir no texto do profeta, Deus responde: segure os soluços e enxugue as lágrimas, porque há uma esperança para a sua dor. Existe esperança de um futuro. Seus filhos voltarão para a pátria. Isso está no capítulo 31, nos versículos 16 e 17 da profecia de Jeremias. Sim, Deus não vai deixar os sofrimentos de seus filhos sem resposta. Ela vem com Jesus, que vai mostrar o caminho da justiça, de onde virá a liberdade e a vida para todos. A vinda do Salvador custa caro, mas vale a pena, porque ele resgatará toda a dor, sofrimento e morte. Quando a salvação ainda está em germe, deve ser protegida de todos os modos. A árvore deve primeiro crescer, para depois dar os seus frutos. Sabendo que o rei Herodes havia morrido, José volta com Maria e Jesus para a Palestina.
não fica na Judéia, porque Arquelau, filho e sucessor do rei Herodes, lá reinava. Não era nada melhor que seu pai. José e sua família vão então morar na Galiléia. Essa região ao norte da Palestina era muito significativa no tempo de Jesus. Aí estavam todos os descontentes com o governo, os principais focos de subversão do sistema, assim como os movimentos revolucionários que procuravam uma forma alternativa frente ao sistema econômico, político, social vigente. Para aí vai Jesus, e é aí que irá desenvolver praticamente toda a sua atividade, da periferia para o centro, pois a Galiléia, em relação a Jerusalém, era considerada a periferia, a ralé do povo de Deus. No entanto, é aí que Deus quer ver seu filho crescer e agir. Também um convite para todos nós. O estabelecimento da família de Jesus na Galiléia é motivo para o evangelista citar uma palavra profética difícil de identificar. Ele será chamado Nazareno. Nazareno é um nome que pode ser interpretado de muitos modos. Em hebraico, o termo Nazir, ou seja, aquele que foi consagrado a Deus. Neste sentido, o termo aparece no livro dos Juízes, no capítulo 13, designando uma pessoa que vai realizar a ação de Deus para salvar o seu povo de uma situação difícil. Jesus vai ser o homem totalmente consagrado ao projeto de Deus, que quer salvar o povo, tanto dos inimigos externos quanto dos inimigos internos, estes muitas vezes a serviço daqueles. Vivendo e revivendo a história do seu povo e de todos os povos, Jesus é o homem totalmente consagrado a Deus para realizar o projeto que Deus havia concebido desde toda a eternidade: libertar o seu povo das garras dos lobos devoradores, para levá-lo à liberdade e à vida, a fim de construir um mundo onde a justiça produza partilha e fraternidade. Que nós possamos, então, caminhar obedientes à palavra de Deus. Como falávamos de José, hoje 3 sonhos, e José sempre obediente. Por isso, o projeto de Deus se fez realidade entre nós. Que nós possamos, então, acompanhar cada dia mais esta caminhada com o Evangelho de Mateus, deixando-nos tocar pelos testemunhos evangélicos, buscando uma verdadeira transformação, uma verdadeira opção pela justiça, pela vida. Que Deus de amor e bondade nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Farinhada, Eliane, com vocês. Então, Frei Gilberto, Farinhada, a gente vai percebendo que é no meio dos conflitos que Deus se manifesta, né? Deus vê o sofrimento do seu povo, ouve o seu clamor e acolhe, e ao mesmo tempo dá direção a esse povo. E a gente vai percebendo que a libertação acontece nesse fazer o caminho. O povo se coloca em marcha. O povo que fica parado, o povo sem movimento, não faz libertação. Por isso, o grande convite do Papa Francisco, inspirado na tradição bíblica, é uma igreja em saída. Vamos cantar? Vamos lá! No Egito antigamente, no meio da escravidão, Deus libertou o seu povo, hoje ele passa de novo, gritando a libertação. Deus libertou o seu povo, hoje ele passa de novo, gritando a libertação. Eu sou teu Senhor, sou povo novo, retirante, lutador e lutador, Deus dos peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cristo Redentor. Para a terra prometida,